Miranda, que é a coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, PTS, e a desembargadora Maria Beatriz Teodoro, gestora nacional da região Centro-Oeste, que conduzirá os trabalhos, a desembargadora do TRT da 23ª região. Antes de passar a palavra para a ministra Adelaide, eu aproveito para cumprimentar a todos que nos assistem no YouTube, os nossos colegas magistrados, servidores, membros do Ministério Público, advogados, os inscritos no nosso canal. Temos muito prazer em recebê-los, colegas de outros regionais. Já estou vendo aqui o pessoal do TRT da 9ª, 16ª, da 14ª. Então, nossa live hoje será um sucesso, como sempre, e ainda mais recebendo um projeto tão importante, tão relevante para os nossos dias atuais. Eu vou passar agora a palavra para a ministra Adelaide, que fará suas considerações, depois a desembargadora Maria Beatriz, e aí nós daremos início à nossa live. Fiquem à vontade para se manifestar no chat. Nós estamos aqui com toda a equipe da Escola Judicial, a quem eu já de antemão agradeço o apoio de todos, na pessoa do nosso secretário técnico João Batista, português. E agora eu passo a palavra a Vossa Excelência, ministra Adelaide. Boa tarde, desembargadora Flávia Falcão, desembargadora Beatriz Teodoro, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu inicio esta minha fala, que é uma fala de saudação, palavras de abertura desta live tão importante, realizada pelo Centro-Oeste, né? E inicio justificando a impossibilidade técnica da presença de todos os gestores regionais da região Centro-Oeste na tela de vídeo, por uma impossibilidade técnica, né? Mas que estão presentes participando ativamente. Então, eu manifesto aqui os nossos agradecimentos pela presença, pelo trabalho dedicado dos gestores regionais, do TRT da 10ª região, desembargador Mário Caron, juiz Maurício Westin e juíza Brena Nepomuceno. Do TRT da 18ª região, desembargador Wellington Luiz e juiz Alexandre Piovesan. Da 23ª região, o juiz Ediandro Martins e a juíza Tatiana Pitombo. E do TRT da 24ª região, o juiz Júlio César Beber e o juiz Márcio Alexandre da Silva. E na condição de ministra do TST, coordenadora do programa, o que me honra muito, cabe-me fazer esta abertura. E agradeço de antemão pelo convite, um convite muito honroso. E saliento que todos os anos, no mês de julho, o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, ele realiza ações para marcar o dia 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Este ano não poderia ser diferente, especialmente em razão do momento em que vivemos. O Programa Trabalho Seguro é uma iniciativa da Justiça do Trabalho, foi institucionalizado através da Resolução 96 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de março de 2012, na gestão do então presidente e ministro João Oreste Dallazen. Neste ano de 2020, celebramos 8 anos de uma trajetória de muito trabalho. O programa tem importante papel no cenário brasileiro, pois objetiva a formulação e a execução de projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes do trabalho, ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho e o planejamento e execução de ações junto aos tribunais regionais do trabalho, os 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil. E eu destaco ainda que o programa tem em sua composição a coordenação por uma ministra, e 5 gestores nacionais, um de cada região geográfica, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Desembargadora Maria Beatriz a gestora nacional do programa na região Centro-Oeste, e no âmbito dos regionais, cada presidente do TRT designa magistrados para serem gestores regionais do programa.
os quais ficam responsáveis pela execução das ações na região. Assim, é ele que, de fato, leva as ações do programa até o trabalhador, empregador, empresas e sociedade em geral, contando sempre com o apoio da Comissão Nacional. O Programa Trabalho Seguro, ele está sempre atento ao que acontece no mundo, especialmente no que diz respeito ao mundo do trabalho. Seguimos ativos, buscando alternativas que estejam ao alcance de todos. Nesse ano de 2020, estamos lidando com um grave problema que afeta todo mundo, que é a Covid-19, a pandemia mundial do coronavírus, com reflexos diretos e de grandes proporções no mundo do trabalho, como todos nós sabemos. Os desafios para o ambiente de trabalho são muitos. Os trabalhadores agora estão divididos em dois grupos, os que executam seus afazeres de modo remoto, portanto, sujeitos a adoecimentos pelo desafio do novo, o risco do isolamento e da solidão. O outro grupo, composto pelos trabalhadores dos serviços essenciais para esse momento de crise, que não podem usufruir do isolamento social recomendado e continuam a trabalhar submetidos a grande estresse e correndo maiores riscos de contaminação e muitos deles separados de suas famílias. Assim, diante desse cenário, iremos realizar 5 lives, uma por cada região geográfica, sob a coordenação do gestor nacional da região, com a participação ativa dos gestores regionais. Os temas são complementares e com questões relacionadas ao momento que vivemos, prevenção, saúde mental do trabalhador, como lidar com a crise, trabalho remoto, riscos no pós-pandemia, dentre outros. E no mês de agosto, fechando as ações do mês de julho, teremos o nosso webinário com o tema Saúde e Segurança no Trabalho, que será também o tema do mês da Biblioteca do Tribunal Superior do Trabalho. Eu trago uma reflexão e faço um chamamento a todos e todas para darmos a nossa contribuição para reduzir a propagação da Covid-19, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E já quase finalizando, porque eu esclareci que não sou palestrante, não posso tomar o tempo destinado a uma palestrante ou a um palestrante. E para finalizar, na condição de coordenadora do Programa Trabalho Seguro, neste biênio, eu enfatizo a importância da prevenção, do isolamento social, de ouvir o que recomenda a OMS e aproveito para reconhecer a importância, enaltecer e homenagear a direção do TST, sob a presidência da ministra Maria Cristina Peduzzi, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior do Trabalho, pela firmeza das ações, permitindo que a Justiça do Trabalho continue prestando seus relevantes serviços como instituição essencial para a sociedade. Ao ministro João Oreste Dallazen, pela brilhante iniciativa na criação do Programa Trabalho Seguro, que em 8 anos gerou tantos benefícios aos trabalhadores, empregadores e sociedade em geral. Homenageio também aos gestores nacionais do programa, pelo apoio e desempenho nas ações do programa. Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa, da região Norte, desembargadora Maria Beatriz Teodoro, da região Centro-Oeste, aqui presente, representando os demais, né, desembargador. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, região Sudeste, juiz André Machado Cavalcante, da região Nordeste, e juiz Leonardo Vieira Vandelli, da região Sul. Homenageio, de igual modo, todos os gestores regionais de todos os 24 tribunais regionais do trabalho do Brasil e muito especialmente os gestores regionais da região Centro-Oeste, que são signatários desta live. Homenageio também todos os servidores e servidoras de toda a Justiça do Trabalho pela dedicação, a força e a garra com que enfrentam esse momento difícil. Especial agradecimento a todos que trabalham em serviços essenciais, a exemplo dos profissionais de saúde, de segurança, área de alimentação, limpeza pública, transporte, pesquisadores e a todos e todas envolvidos nas ações de combate ao coronavírus. E eu não poderia terminar essa minha fala sem falar de esperança como palavra final nesta mensagem,
é que em breve retornaremos ao novo normal e que tenhamos aprendido sábias lições, que possam nos transformar em pessoas melhores e mais humanas, rumo à construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária, preconizada em nossa Constituição Federal de 1988. Isso vai passar. Muito obrigada e agradeço a oportunidade e a honra do convite. Boa tarde a todos, a todas. Os meus agradecimentos à desembargadora Flávia Falcão por ceder esse espaço para a gente na EJude 10. E meus agradecimentos à minha amiga Adelaide, que antes de ser ministra é uma amiga do coração, uma conselheira, e que muito me honrou com a presença dela aqui e no convite para permanecer no programa Trabalho Seguro. Eu tinha preparado toda essa apresentação, a explanação do próprio programa Trabalho Seguro, que a ministra tão bem fez, porque nós estamos transmitindo ao vivo não só para os operadores do direito, magistrados e advogados que já têm esse conhecimento, que sabem tão bem como o TST, o CSJT, o Trabalho Programa Seguro, vem realizando bienalmente os seminários internacionais na divulgação, de prevenção de acidentes. A estruturação foi muito bem traçada pela ministra dos 5 regionais, gestores nacionais, e de cada um TRT com seus 2 representantes, que capilariza as ações desenvolvidas e pensadas pelos gestores nacionais. Mas eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento, ministra, também aos gestores regionais, já nominados pela senhora, em especial a Francisca Brena Nepomuceno, que tanto me auxiliou na organização dessa live, da minha querida Júlia Loures, que é nosso braço direito, e da Mônica também, lá no CSJT. Junto com a nossa equipe, nós, como bem disse a ministra, nós temos 5 gestores nacionais, todos imbuídos de um só espírito, disseminar as boas práticas e discutir com a sociedade ações de prevenção no ambiente laboral. A maratona de transmissões ao vivo tem como objetivo marcar o Dia da Prevenção de Acidentes do Trabalho, celebrado em 27 de julho de todos os anos. É um dia nacional. A ideia é conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde laboral em tempos de pandemia, com enfoque na construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise. Nós estaremos, então, realizando, esta é a primeira de uma série de lives durante o mês, e eu convido a todos a participarem do projeto assistindo às nossas próximas lives. 9 de julho, região Nordeste, realizará a live Sentido da Vida e o Trabalho Remoto, sob a coordenação do juiz André Cavalcante. Dia 16, aliás, região Norte, irá debater os riscos psicossociais do trabalho pós-pandemia, sob a coordenação da desembargadora Márcia Bessa. Dia 23, região Sul, o debate centrado na organização do trabalho e prevenção do adoecimento em face da Covid-19, sob a batuta do nosso colega Leonardo Vandelli. E, por fim, encerrando a maratona de lives, a região Sudeste, sob a coordenação do nosso querido desembargador Sebastião Geraldo, com o tema Os Desafios da Saúde e Segurança do Trabalho após a pandemia da Covid-19, isso no dia 27. Convido também a todos a acompanharem
as nossas ações do PTS no site oficial do TST. E no endereço tst.jus.br/web/trabalho seguro. Como nós estamos buscando transmitir essas lives, não somente para o público, como eu disse, os operadores do direito, mas sim empregadores, empregados que visam uma melhoria no ambiente de trabalho, um trabalho seguro, um ambiente rígido. Eu também convido a todos, empresários pequenos, micro, grandes, a conhecer e a se integrar ao GETRIM, Grupo Interinstitucional de sua região. Eu, então, agora passo a apresentação dos nossos palestrantes. São 3. A doutora Ana Beatriz, do Amaral Cid Ornelas, juíza titular da 13ª Vara do Trabalho de Brasília e diretora do Fórum de Brasília. A doutora Rosilane das Mercês Rocha, médica do trabalho, conselheira do CRM-DF e do CFM, Conselho Federal de Medicina, presidente da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Dr. Glaucio Mosiman Júnior, médico infectologista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em infectologia pelo Hospital Nereu Ramos, mestrando em saúde coletiva, epidemiologia pela Universidade de Brasília, pela nossa UNB, consultor do Ministério da Saúde para doenças IST, HIV, AIDS, e coordena atualmente o Programa Nacional para Prevenção e Controle das Hepatites Virais. O nosso tema do momento é a construção de um trabalho seguro e decente em tempos de crise, o tema do biênio. E a nossa live, eu me perdi, confesso, é sobre o caso de sucesso do TRT-10, que implantou o comitê de crise para um retorno sadio e seguro ao trabalho. Com a palavra, peço desculpas aí pela minha confusão com a minha querida Ana Beatriz. Boa tarde a todos, muito obrigada, desembargadora Maria Beatriz. Eu começo agradecendo aos gestores do Programa Trabalho Seguro da 10ª Região, do qual tive a honra de fazer parte em um passado recente, em especial o desembargador Mário Caron, juíza Brena, o juiz Maurício, o convite que me foi formulado para participar da presente live. Cumprimento também a ministra Adelaide, as desembargadoras Flávia Falcão e Maria Beatriz novamente, e aos médicos Dr. Glaucio e doutora Rosilane, e a todos que estão nos assistindo no YouTube. Coube-me aqui fazer um relato da experiência na comissão que eu integro, que elabora estudo e estratégias para o retorno presencial nesse cenário pós-pandemia aqui na 10ª Região. Contextualizando, a nova administração do TRT da 10ª Região assumiu em um momento em que já estávamos em isolamento social. A posse deu-se de modo virtual no final do mês de março. Acredito, inclusive, que foi a primeira posse virtual que tem acontecido no Poder Judiciário Nacional. Bom, naquele instante já houve a percepção de todos que esse momento de excepcionalidade poderia se prolongar. E foi acolhida a preocupação dos juízes em relação ao retorno presencial, principalmente no primeiro grau. Isso se deu em razão de sabermos que as atividades administrativas podem ocorrer em sistemas de teletrabalho, de forma mais tranquila. Mas no primeiro grau, nós temos um fluxo mais intenso de público externo. E mais do que isso, as audiências presenciais implicam sempre uma quantidade significativa de pessoas em um mesmo ambiente. A nossa dúvida era como as audiências poderiam ocorrer com segurança para todos. Montou-se, então, uma comissão multidisciplinar para iniciar os estudos, já em abril,
Essa comissão é composta por 2 juízas diretoras de foro, eu representando o Distrito Federal, que sou diretora do Foro de Brasília, a juíza Sandra Nara, que é diretora do Foro de Araguaína, no Tocantins. Conta também essa comissão com o nosso desembargador, corregedor e secretárias da presidência, da área administrativa, judiciária, gestão de pessoas, a nossa escola judicial e a comissão socioambiental. Quando nós montamos a comissão, nós realizamos diversas reuniões, inclusive colhendo sugestões de todos os juízes da região, que puderam, através do momento de fala, compartilhar as ideias, as dúvidas e a angústia desse retorno, né? É um momento incerto que ninguém sabe como será o dia de amanhã. Então, é por isso que o TRT tem se preocupado em ouvir a todos. Contamos também, nesse momento, com a generosidade dos médicos Glaucio, infectologista do Ministério da Saúde, e da doutora Rosilane, médica do trabalho, nossa parceira aqui no Getrim 10, e que eles falarão em seguida a minha fala, que nos auxiliaram nas dúvidas, eles nos orientaram nos encaminhamentos e nos deram um norte a seguir nesse momento inicial de muitas incertezas. A partir de então, nós iniciamos um mapeamento das unidades. Fizemos aquisição de equipamentos de proteção individual com distribuição para servidores, magistrados, terceirizados, estagiários. Todos estão incluídos. Nós entendemos que esse retorno, quando ocorrer, ele deve se dar de forma gradual e responsável. Por isso, foi feita uma pesquisa no âmbito da 10ª região em relação ao enquadramento dos servidores, magistrados, terceirizados, se estão no grupo de risco ou não, para que haja um planejamento melhor do que pode ser feito. Nós já dispomos de protocolos para procedimentos em caso de suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid, e temos também protocolos de utilização de equipamentos de proteção, como tirar a máscara, como colocar a máscara, como fazer essa higienização, porque muitas vezes o equipamento é oferecido e não se tem esse treinamento. Todo esse material está sendo disponibilizado pela intranet, e-mail e WhatsApp para todos, assim como vídeos instrucionais e cartilhas com orientações sobre prevenção. Inclusive, essas cartilhas são também para as áreas específicas que já se encontram em trabalho presencial, como o serviço de limpeza, segurança, brigadista, motorista, os oficiais de justiça. Nós temos, por exemplo, muita preocupação com eles, porque eles estão na rua em ambientes muitas vezes insalubres, ambientes com cargas virais muito grandes, como hospitais, áreas que tiveram picos grandes aqui no Distrito Federal. Então, para eles foram disponibilizados equipamentos de proteção suplementares, como aquelas máscaras faciais de acrílico. Já está sendo também feita a contratação de uma empresa que avaliará todos os nossos espaços. Ela indicará quais são os graus de risco, baixo, médio e alto, de cada ambiente, e vai apontar os procedimentos de segurança que devem ser adotados. O que é importante a gente falar aqui, que nada tem sido feito nesse grupo sem que tenhamos um embasamento técnico e científico. Nós não estamos trabalhando com nenhum tipo de achismo. Não tem aquela colocação que é melhor botar um tipo de equipamento, um acrílico, porque eu vi em um mercado próximo à minha casa, uma drogaria, não. Nós estamos fazendo um trabalho para o nosso próprio ambiente, com as nossas características e especificidades. Então, os foros são diferentes, nós temos algumas situações, como o Foro de Brasília, que tem pouquíssimas salas de audiência com janelas. Então, tudo isso está sendo verificado, elaborado e planejado, de que forma a estratégia vai se dar, de que forma nós poderemos voltar de forma segura e com o risco mais baixo possível. O presidente brasileiro é muito sensível a essa questão, ele tem uma preocupação muito grande com esse nosso retorno, ele já encaminhou ofícios para as secretarias de saúde do Distrito Federal e do estado do Tocantins, também a Fiocruz, ele busca informações sobre os dados técnicos e sanitários para que possa balizar sua futura decisão, que ela se dará sempre de forma racional e responsável e cuidando do bem maior que é a saúde.
Todos aqui estão sendo pensados e cuidados, ninguém ficará para trás. O mesmo tratamento dado ao magistrado é a mesma preocupação que nós temos com a copeira, com o reclamante ou reclamado que virá ao nosso prédio, com o advogado. Ninguém está sendo deixado de lado, a preocupação é com a saúde de todos. Esse é um momento de solidariedade e é assim que nós estamos trabalhando. É importante também dizer aqui que, independentemente do nosso retorno presencial, a atividade jurisdicional não foi de forma alguma paralisada. Todos estão intensificando os nossos esforços para a prestação jurisdicional seja entregue de forma mais rápida possível, buscando minimizar eventuais prejuízos advindos da ausência de trabalho presencial. Bom, a minha fala é realmente curta, as estrelas da nossa live são os médicos, que são figuras importantíssimas, que têm muito a contribuir nesse momento em que sentimos inseguros, sem saber como é o dia de amanhã, o que deve ser feito. Eu agradeço a todos que eu já nominei no início da minha fala pelo convite, agradeço aos que tiveram paciência em me ouvir nesse breve relato e passo a palavra agora à médica Rosilane para que ela faça as suas colocações. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento a ministra Delaide Miranda, também a desembargadora Beatriz, a juíza Ana Beatriz, o doutor Glaucio, meu colega médico. Gostaria também de citar e agradecer a lembrança do meu nome aos senhores e também cumprimentar a doutora Brena e também eu gostaria de fazer um cumprimento carinhoso ao nosso presidente, o desembargador Brasilino, porque foi ele que, digamos assim, me introduziu neste trabalho maravilhoso, que é o Programa de Trabalho Seguro, e eu me sinto hoje muito honrada e muito orgulhosa de estar aqui, falando como médica do trabalho e representando um pouco dos 15.900 médicos do trabalho que nós temos registrados no país. A linda apresentação da doutora Ana Beatriz traz aí uma felicidade muito grande, porque tudo que ela falou é basicamente o que eu estou aqui também para falar, sobre esse cuidado que temos que ter com todos os que estão no ambiente de trabalho, nesta retomada das atividades que nós vamos enfrentar. Obrigada. Então, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, desde que começamos o enfrentamento da crise, produziu recomendações na tentativa de orientar, mesmo sabendo que era uma doença nova e que durante os dias vindouros nós iríamos descobrir, junto com os pesquisadores, como seria o melhor manejo desta doença junto aos pacientes e também qual a forma preventiva de conduta. Então, nós começamos a publicar as recomendações e um guia prático da ANANT sobre Covid-19, seguindo na metodologia de construção desse material, o que havia já publicado na literatura científica e também pelas autoridades sanitárias do nosso país e também da Organização Mundial de Saúde. Então, nós fizemos esse guia prático, é a segunda versão, estamos trabalhando na terceira versão, realizamos alguns webinários também para orientar os médicos do trabalho e também os empregadores. As medidas preventivas e de controle dessa infecção, elas devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde, tanto das empresas como também dos serviços de saúde, daquelas clínicas de segurança e medicina do trabalho que prestam esse tipo de serviço para as empresas e para os empregados, para os trabalhadores, objetivando evitar ou reduzir o máximo a transmissão do vírus, do coronavírus, que ficou conhecido como SARS-CoV-2. Então, durante toda a assistência que se vai dar ao trabalhador,
as medidas protetivas, tanto da equipe administrativa, da equipe de saúde e também dos trabalhadores, esses pacientes que chegam para atendimento, precisam ser seguidas, além da elaboração dos planos de contingência para os ambientes de trabalho. Então, os médicos do trabalho têm prestado assistência à saúde, e isso faz com que milhares de trabalhadores não necessitem recorrer ao SUS para serem atendidos. Eles estão sendo atendidos, seguidos e monitorados por médicos do trabalho. Isso traz uma confiança, uma segurança para os empregadores, mas principalmente para os trabalhadores, que podem entrar em contato com os médicos do trabalho, e muitos destes implantaram um sistema de comunicação na empresa ou passaram seu próprio contato para esses trabalhadores para que pudessem segui-los. Então, milhares de empresas mantiveram as suas atividades, para atender as diversas demandas do enfrentamento da Covid, como atividades que eram essenciais, e também agora nós temos outras atividades que estão retomando e que nós precisamos orientar essa retomada, como bem colocou a juíza Beatriz na sua fala. Então, como que é importante, nesse momento, estabelecer o fluxo de atendimento aos trabalhadores com uma sala própria, isolada, bem arejada, sem ar-condicionado, né, de preferência privilegiando a ventilação natural. Esse deve ser um serviço de atendimento de saúde, com protocolos de segurança instituídos pelo Ministério da Saúde do nosso país para o enfrentamento da pandemia. Ao chegar esse trabalhador no serviço de saúde, ele deve ser, se ele está com queixas, se ele está trabalhando, e nesse momento que ele está trabalhando, ele tem alguma queixa de alguma síndrome gripal, ele deve ser orientado a procurar o serviço de saúde, mas se ele estiver em casa, ele deve ser orientado a não ir ao trabalho, mas procurar o atendimento na unidade de saúde mais próxima. Esse espaço dentro da empresa ou dentro da clínica que for assistir esse trabalhador deve adotar os espaçamentos. Então, o espaço de 1,5 m a 2 metros entre as cadeiras de espera. Isso eu estou dizendo para o trabalhador que vai ser atendido, mas na retomada das atividades, isso deve ser adotar essa conduta para o espaçamento dos trabalhadores. Então, se esses trabalhadores eles estão, por exemplo, numa sala em que tem um trabalho administrativo com baias, eles precisam desse espaçamento de segurança e também de uma sala arejada para trabalhar. Da mesma forma, a jornada, o horário de entrada, de acesso ao seu trabalho, acesso, se por acaso tem um ponto eletrônico, deve ter ali um dispenser de álcool gel para que ele possa fazer o registro da entrada e da saída e higienizar as mãos com o álcool em gel. Esse horário de entrada e saída tem que ser pensado para evitar a aglomeração, tanto de entrada e saída, como o uso, por exemplo, da copa ou do refeitório. Adotar essas medidas evita o contágio. Todos os trabalhadores devem utilizar máscaras, e aí, se são trabalhadores que não estão trabalhando em unidades de saúde, pode ser utilizada máscara de tecido, conforme já foi publicado as normas, e também devem ter o cuidado e devem ser treinados para colocar, retirar as máscaras. Se essas máscaras estão úmidas, elas precisam ser trocadas imediatamente, e deve ter um saco para acondicionar essa máscara trocada e utilizar uma máscara limpa. Guardar sempre o distanciamento, isso é muito importante, esse distanciamento social. Muitas vezes nós tínhamos, né, o hábito de fazer as confraternizações, mas isso não pode acontecer mais, então precisa resguardar esse distanciamento, privilegiando aí o cuidado e a prevenção para o contágio. Então, voltando ao atendimento do trabalhador, os médicos do trabalho
vão fazer a avaliação da gravidade dessa síndrome gripal, dentro do que está estabelecido também no protocolo do Ministério da Saúde, seguindo aqueles sinais clínicos que já estão previstos, e se identificar a gravidade do quadro, ele deve ser encaminhado para a unidade de emergência e avaliar, inclusive, dependendo da gravidade, a necessidade de chamar o SAMU para o atendimento de urgência e emergência. As medidas de atendimento remoto, elas podem ser introduzidas com muito cuidado, com muito critério. Vamos entender que esse médico do trabalho já conhece a população de trabalhadores que ele assiste, então a gente não entende que é um primeiro atendimento, que não está conhecendo pela primeira vez o trabalhador, então a gente entende que pode-se aplicar os recursos de telemedicina para teleorientação, para telemonitoramento e até a teleconsulta, nesse primeiro momento, quando não é possível o atendimento presencial. Mas isso não cabe aplicação para a questão dos exames médico-ocupacionais. Os exames médico-ocupacionais, obrigatoriamente, eles precisam ser realizados presencialmente, na presença do trabalhador. Existe um parecer do Conselho Federal de Medicina que veda a realização de exame ocupacional com recursos de telemedicina. A medida provisória 927 de 2020, ela não proibiu a realização dos exames, ela suspendeu a obrigatoriedade da cobrança administrativa, a obrigatoriedade administrativa, mas ressaltou a necessidade de se realizar os exames demissionais. E esses exames demissionais, eles devem ser realizados presencialmente e seguir, obviamente, todas as medidas de segurança para evitar o contágio desses trabalhadores e dos profissionais de saúde que o irão atender. Então, sempre marcar a agenda com cuidado, observando o horário, fazendo a higienização antes e após o atendimento desse trabalhador, orientando esse trabalhador e a equipe que irá atendê-lo, adotando, então, mais uma vez, eu insisto, as medidas protetivas. Os exames admissionais, quando também são realizados, devem ser realizados, pode ser realizado a critério do médico, naquelas atividades que impõem risco. E se há risco identificado à saúde do trabalhador, os exames devem ser realizados, tomando esses cuidados para evitar a contaminação. Então, eu já falei dos exames ocupacionais, a gente precisa ter cuidado com os recursos de telemedicina, temos tido notícias de vários locais, de várias empresas que estão utilizando a telemedicina durante a pandemia para o atendimento também ao trabalhador, e esse atendimento, ele deve ser, ele é importante, é autorizado, mas nós precisamos ter cuidado com a segurança do paciente, porque muitas vezes esse atendimento, ele pode deixar uma falha, na ocasião do médico não poder fazer, aplicar a propedêutica, a semiologia para examinar esse paciente, fazer o correto diagnóstico. Então, isso traz insegurança para a conduta do médico, a insegurança para as empresas. Pode acontecer também que não seja resguardado o sigilo pelo uso inadequado de uma plataforma, então a gente tem que ficar muito atento à questão do sigilo e também do consentimento livre esclarecido, informando ao trabalhador, ao paciente, como que é essa forma de atendimento e se ele está de acordo com esse tipo de atendimento. Nós não podemos jamais esquecer dessa autonomia, de compartilhar digamos assim, esse atendimento, essa corresponsabilidade com o nosso paciente, que no caso é o trabalhador. O médico deve levantar, e isso já estava na norma, os trabalhadores no grupo de risco, tendo cuidado de fazer uma avaliação clínica, se realmente o quadro clínico
expõe esse trabalhador, de fato, né, por uma questão de desequilíbrio do seu estado clínico, a um risco maior de contaminação, pode privilegiar a indicação de um trabalho remoto, em home office, acompanhando esse trabalhador. Então, essa interação é muito importante, tendo sempre como cuidado esse olhar para proteger a saúde do trabalhador. Esses pacientes, esses trabalhadores que não estão inaptos e incapacitados em decorrência de doença, mas que fazem parte do grupo de risco e por isso têm orientação para o trabalho remoto, eles não podem ser encaminhados ao INSS para benefício de auxílio doença, por exemplo, porque não existe esta previsão normativa. No caso, ele realmente tem que ficar afastado em trabalho remoto ou algum outro recurso administrativo que a empresa pode adotar, como férias, enfim. Para critérios de retorno ao trabalho, também nós temos ouvido muito a questão assim, de alguns... Eu chamo a atenção para que os médicos do trabalho fiquem atentos à legislação municipal, estadual, à legislação local, porque pode haver alguma portaria da Secretaria de Saúde exigindo alguma conduta para o retorno ao trabalho, que, obviamente, o médico deve seguir, por se tratar de uma legislação sanitária. Mas, no geral, a OPAS ela trouxe uma recomendação bem atualizada sobre a retomada do trabalhador às suas atividades, e a gente tem ouvido falar sobre a questão da exigência de testes e retestes, quando a gente sabe que alguns trabalhadores eles vão fazer o teste sorológico e eles vão permanecer com o resultado positivo durante muito tempo, e muitas vezes isso está impedindo que ele retorne ao trabalho. E a OPAS, ela trouxe um novo entendimento. Antes tinha que se fazer, aplicar um exame que chama o RT-PCR e repetir esse exame. Nós sabemos do custo desse exame, da escassez desses insumos, então nós temos que utilizar com muito cuidado, com muita responsabilidade. Um trabalhador que 10 dias após o início dos sintomas, ele fica 3 dias a mais também assintomático, ele pode retornar às suas atividades sem nenhum problema. Então, o médico do trabalho ele pode fazer essa avaliação segura, sem que precise ficar repetindo exames diversas vezes ou deixando o trabalhador 60 dias afastado, sem nenhum sintoma, totalmente assintomático, sem retornar ao trabalho. O que nós precisamos ter o maior cuidado e a maior atenção? Reforçar toda a conduta de higiene, o uso de máscara, o distanciamento e buscar toda essa segurança, essas medidas que nós já falamos de higienização do ambiente de trabalho, de comportamento seguro, para que nós possamos mitigar aí, esse risco de contaminação pelo novo coronavírus. Muito importante o treinamento, a capacitação. Queria trazer aqui como acontece, né, com o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, para o início das obras. Nós devemos fazer também o Diálogo Diário de Segurança para essa retomada de trabalho com foco na prevenção da contaminação. Deixar à disposição dos trabalhadores o dispenser com sabão, com toalha de papel para que possa higienizar as mãos, ensinar como que é essa higienização das mãos, o dispenser de álcool em gel também, orientar sobre isso e também orientar sobre a conduta fora da empresa, fora do seu local de trabalho, no retorno para casa, no cuidado dentro de casa, no cuidado ao lidar com contactantes da sua residência que tem Covid-19, para que ele não se contamine em casa também ou não leve da com
condução pública para casa, por exemplo, ter todo esse cuidado, o médico pode orientar todas essas medidas protetivas para que o trabalhador também não se contamine no caminho da sua casa e nem ao chegar em casa tenha o cuidado de retirar o calçado, trocar a roupa, tomar um banho, para que ele possa fazer, então, todas as outras atividades quando chegar em casa. Então, essa campanha educativa de sensibilização é importante, dispensável, e precisamos também trabalhar com a comunicação visual dentro da empresa, para finalizar, colocando os informativos, os cartazes, utilizando a intranet quando existir, trazendo essas informações visuais que são importantes, porque tornam isso automático na cultura e na conduta do trabalhador. Por fim, é importante que o médico também lembre de elaborar o plano. Tudo isso que a gente falou vai estar dentro de um plano, esse plano precisa estar escrito como um aditivo a ser juntado ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, eu finalizo aqui a minha fala para que possamos dar mais tempo para as perguntas e agradeço mais uma vez a oportunidade, mas antes gostaria também de cumprimentar a minha colega, a doutora Renata, que fez também um excelente trabalho no TRT-10. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rosilane, pelas explicações, esclarecimentos. É sempre um ensinamento ouvi-la. Mais uma vez, já fiz minhas anotações aqui para levar mais alguns questionamentos e alguns pontos para o nosso comitê. Voltaremos mais tarde, né, para a resposta, e agora eu convido o doutor Glaucio para também fazer sua palestra e fazer suas colocações. Obrigada. Perfeito. Boa tarde a todos e todas. Nos próximos 10 minutos, eu vou tentar fazer um breve relato do estado da arte da epidemia no mundo e no Brasil, tentando passar pelos pontos que eu considero chaves para a gente entender um pouquinho o contexto atual e dar os subsídios necessários para a gente pensar nos planos de contingência que todos estão fazendo para um retorno ao trabalho seguro. Então, primeiro é entender que os coronavírus, né, são vírus já conhecidos. Nós temos coronavírus circulando no Brasil, que em geral são sazonais, ou seja, nos meses frios, todos os anos, eles afetam principalmente as crianças, causam quadros muito leves, em geral resfriados, mas que esse coronavírus que surgiu lá na China, nós não sabemos ainda de qual animal que veio, né, se ele veio do morcego ou de algum réptil, isso ainda está em estudo, mas enfim, que surgiu ali no final de 2019 na China, e hoje a gente encontra esse vírus já dentro, por exemplo, do território da Amazônia, em localidades que só é possível chegar de barco, né? Então, esse caminho o vírus não fez sozinho, né? É o ser humano que carrega o vírus, somos nós, né? O nosso meio de existir no mundo, a globalização, os meios de transporte, o mundo cada vez mais interconectado por produtos, por turismo, enfim, fazem com que esse vírus conseguiu ter a chance de sair, né, de um animal lá na China, subir para a espécie humana e está agora caminhando no interior do Brasil. Quando a gente pensa numa epidemia ou num surgimento de um novo vírus respiratório, que a gente chama de SARS-CoV-2, a gente sempre olha para o que a gente chama de taxa de reprodução. É um nome científico, mas para a gente entender seria o seguinte: uma pessoa infectada transmite para quantos, né? A gente tem do sarampo, que uma pessoa contaminada transmite para 16 pessoas, a gente tem o da influenza, que é a gripe comum, que nos afeta todo ano, que uma pessoa transmite para uma pessoa e meia. Se a gente sabe, não tem uma pessoa, mas se 10 pessoas estiverem infectadas, mais 5 se infectam com essas 10 pessoas. Então, 1,5 de taxa de reprodução. Quando surgiu lá na China, esse vírus, foi encontrado uma taxa de reprodução que chegou a ser de 4, né? Um valor bem alto, o que faz com que uma pessoa infectada transmita até para 4 pessoas. Aqui no Brasil, esse valor oscilou um pouco, mas em geral, no início, rondou em torno de 3. Então, uma pessoa passava para 3 pessoas, essas 3 pessoas para as 9, né, para 27. Isso acaba sendo exponencial, por isso que a gente fala numa subida exponencial. E essa transmissão, esse
vírus ele consegue fazer em 5 dias. Então, uma pessoa transmite para 3 pessoas, isso em 5 dias. Por isso que a importância do distanciamento social, porque se uma pessoa não encontra outra, esse vírus não tem como passar de uma pessoa para outra, o ciclo dele se encerra naquela pessoa e a transmissão encerra. Então, quando a gente consegue ter um grau de distanciamento social importante, a gente conseguiu jogar essa taxa de reprodução para perto de 1,3, 1,5 em São Paulo, na época de maior distanciamento social. Ou seja, a gente faz com que o coronavírus se transmita de uma maneira muito parecida com a gripe. Quando a gente tem uma epidemia, a gente tem dois jeitos de conseguir combatê-la. Um é a contenção, que foi o que foi feito na China. A gente fecha aquela localidade que tem as pessoas infectadas e proíbe o ir e vir, então ninguém entra, ninguém sai, ou seja, para esse vírus não ir para outras localidades, e a gente deixa essas pessoas em quarentena total em suas casas por 2, 3 semanas, 4 semanas, depende do ciclo do vírus, fazendo com que essa transmissão cesse espontaneamente e depois sim possa ser retomado as atividades. Isso foi possível no Sudeste Asiático, em alguns países. No Ocidente isso fica mais difícil, as democracias ocidentais têm mais dificuldades de proibir o ir e vir, assim como também a entrada do vírus. No Brasil, houve entradas em vários locais, basicamente por todos os aeroportos que têm voos internacionais. Então, seria fechar essas cidades precocemente. Isso não foi possível por diversas razões, o que fez com que a gente tivesse que implementar no Brasil o que a gente chama de plano de mitigação, ou seja, agora que já entrou, eu não tive como conter, eu vou mitigar os efeitos dessa epidemia, ou seja, aquele famoso achatamento de curva. Eu vou fazer com que as pessoas não se infectem de maneira tão rápida, não vou deixar uma pessoa transmitir a 3, mas vou reduzir esse dano. É isso que a gente está fazendo com o Brasil, por isso que a gente sempre tem uma curva epidemiológica um pouco instável nesse sentido. Qual que é o problema que a gente está sentindo? O serviço de saúde tem uma pressão, uma sobrecarga de atendimento muito grande, porque por mais que seja uma doença de baixa letalidade, que a gente está falando de uma letalidade de 0,5 para as luvas, os EPIs, mas hoje já está faltando inclusive até sedonalgésicos, que a gente utiliza em pacientes graves de UTI. Então isso vai fazendo com que dificulte, e também dificulta o hospital atender as cirurgias eletivas, os outros tratamentos. Isso faz com que a gente tenha uma pressão sobre o serviço de saúde muito grande, por mais que a gente tenha o SUS e uma rede privada robusta, a gente tem as nossas carências, as nossas eficiências. Um fator importante que é interessante a gente entender é que a gente está vivendo também um processo de interiorização da epidemia. Essa epidemia começou nos grandes centros, em geral nas cidades que tinham os aeroportos internacionais. Hoje ela já caminha para o interior. Isso vai gera uma dificuldade muito grande relacionada ao trabalho, porque começa a afetar municípios onde a estrutura de saúde já é mais fragilizada, a estrutura de trabalho muitas vezes já é mais precarizada, e isso é um desafio que a gente está vendo na prática. Outro fator, para quem está ouvindo a gente, é do sul do Brasil. A gente também tem o impacto da sazonalidade dos vírus respiratórios, ou seja, a partir do momento que os meses de frio chegam no sul, a gente tem um aumento da probabilidade da transmissão ocorrer, porque basicamente começa a fechar janelas, se mantém em lugares mais fechados, não tem como arejar um ambiente por conta do frio. Isso vai fazendo com que a probabilidade do vírus encontrar outra pessoa e ser transmitido é maior. Então, esses são desafios importantes que a gente está vivendo, e por isso essa perspectiva de que a gente parece que nunca chega no pico e nunca chega no fim dessa curva. São esses os fatores, né? O Brasil é um país continental, com a população parecida com da Europa. Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm características próprias, que vão ter uma epidemia de características próprias, e uma das características dessa é esse prolongamento da epidemia. Outra coisa importante destacar para todos e todas aqui é que há uma transmissão assintomática da doença. Então, se eu comecei a ter tosse e febre na quarta-feira, desde domingo eu posso estar transmitindo esse vírus, ou seja, antes de eu saber que eu estou doente, eu já transmiti o vírus para alguma pessoa do meu contato. Isso também fortalece a importância do distanciamento social. O fato de eu estar sadio, estar saudável, sem sintomas, não indica
que eu possa estar seguro do ponto de vista de abraçar uma pessoa, de se aglomerar, encontrar com amigos e familiares. Então, essa é uma dificuldade importante relacionada a esse tipo de vírus. Isso faz com que o desafio do trabalho seja muito maior do que se realmente fosse só depois dos sintomas. Senão seria mais simples, só proibiria as pessoas sintomáticas irem ao trabalho, e o trabalho, quem os assintomáticos do trabalho, a gente poderia ter uma maior segurança. Então, esse também é um desafio importante, e isso é gerado pela transmissão assintomática do vírus causador da Covid-19. Outro fator importante, acho que a Rosilane já tocou bem em relação ao diagnóstico, a gente tem basicamente duas modalidades, dois jeitos de identificar a Covid-19 por meio laboratoriais. Um deles é com o PCR, que é o que identifica o vírus, é um examezinho mais chato que a gente faz dentro do nariz e na boca, coleta esse material, essa secreção, vai para o laboratório e faz um estudo que a gente chama de biologia molecular. Esse é o melhor exame para a gente identificar o vírus, né? Em geral, a gente tem que fazer entre o 3º e 5º dia do início dos sintomas. O melhor desempenho desse teste seria nesse momento. E o outro teste que a gente tem disponível é quando a gente encontra os anticorpos, né? Que a gente chama de os imunológicos, sorológicos. Então, esses exames, a gente teve uma experiência muito grande de utilizá-los precocemente, mas hoje a gente conhece eles melhor e a gente consegue definir de que o melhor momento para fazer esse teste é, em geral, 4 semanas depois do início dos sintomas, ou seja, ele não ajuda na identificação da doença, ele vai ser só um diagnóstico retrospectivo de contato com o vírus da Covid-19. A gente não tem dados ainda de que a presença desse anticorpo gere imunidade, por isso ainda orientamos que as pessoas, mesmo já infectadas, mantenham as medidas de distanciamento social, uso de máscara, higienização, né? Claro que a gente acredita que um grau de imunidade celular, pelo menos, ocorra, mas a gente não tem isso em dados clínicos de evidência científica, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de calma, de cautela, porque é uma epidemia que causa danos, né? Econômicos muito importantes. Outra questão para a gente falar um pouquinho é em relação à manifestação clínica. Quando eu tenho uma infecção que consegue infectar mais de 1 milhão de pessoas, eu vou ter diversas manifestações clínicas relacionadas ao vírus. Então, a gente não vai encontrar um padrão. Cada pessoa acaba desenvolvendo sintomas de maneira diferente. O que a gente consegue ter um pouco de consenso é que a piora clínica que faz a pessoa, em geral, precisar do hospital ocorre entre o 7º ao 12º dia da infecção, o que é importante, principalmente em relação ao trabalho, que talvez nessa primeira semana a gente realmente possa fazer uma telemedicina, monitorar os pacientes à distância, seria de maneira segura, e aqueles que não evoluírem bem, sim, devem ser atendidos numa unidade hospitalar. Relacionados ao tratamento, a gente vê muitas lives hoje em dia falando sobre tratamento precoce da Covid-19. Do ponto de vista de evidência científica, a gente não tem nada que diga que a gente deva fazer algum tratamento. 90% dessas pessoas vão passar pela Covid-19 sem sequelas, sem precisar de internação hospitalar. Então, enquanto a gente não tem evidência, né, na minha rotina, eu opto a não prescrição de medicamentos, certo? Em relação a... Oi. Perfeito. Então, em relação ao tratamento, tratamento precoce, a gente não tem evidência. O que a gente tem evidência é em tratamento já para quem está internado, internação hospitalar, que talvez o uso de corticoide, algum uso de anticoagulantes pode ter um efeito benéfico. E por último ponto, para encerrar, eu quero falar um pouquinho sobre a vacina, né? Um cenário que a gente fica também ouvindo várias lives e várias notícias, informações que chegam por todos os lados, e eu quis trazer um pouquinho o que a OMS está trazendo de dados, né? Então, nós temos mais de 100 estudos relacionados à vacina, é um esforço mundial de muito investimento de vários países, das grandes potências, das grandes indústrias, de bilhões e bilhões de dólares, mas a gente tem realmente cerca de 10 estudos já em humanos, ou seja, os estudos clínicos, né? Fase 1, fase 2 e fase 3. O que a gente tem de mais otimista e talvez de mais precoce em relação à vacina é uma vacina da Universidade de Oxford, junto com a empresa AstraZeneca,
que promete aí, se tudo der certo, se os dados forem satisfatórios, conseguir produzir e distribuir um quantitativo de vacinas para o Brasil aí em dezembro, janeiro de 2021, certo? Então, até o Ministério da Saúde já investiu, está no processo de investimento de 147 milhões de dólares nesse processo, né? Apostando que, se der certo, a gente vai ter essa vacina de maneira precoce. Mas estudos clínicos são difíceis, muitas vezes, quando a gente vai fazer esses estudos com um número grande de pessoas, é onde os problemas ocorrem, e a gente ainda tem que comprovar a segurança e a eficácia desse processo. Mas sim, é uma possibilidade, talvez para o começo de 2021, se todos os processos derem certo e caminharem da maneira mais rápida possível. Então, acho que eu já encerrei um pouquinho esse breve relato, né, nesse período, e a gente, para alguns pontos que não ficaram tão explicitados, eu posso conversar a partir das perguntas feitas no chat. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Glaucio, doutora Rosilane, doutora Ana Beatriz. A fala dos três foram bem esclarecedoras. E eu tenho algumas perguntas do chat e, coincidentemente, também vão ao encontro de algumas que eu fui anotando aqui para formular para vocês três. Uma delas, como eu moro aqui na região do Mato Grosso, um clima muito quente, né? Também foi da Lilian Rena, que indaga a doutora Rosilane quais as recomendações nos lugares onde o ar-condicionado é imprescindível, como exemplo, a região norte do país, que é muito quente. Me ouvem bem. Realmente, tem essa realidade também, que não tem jeito de não ligar o ar-condicionado. Então, a gente reforça as questões da limpeza, a cada 2 horas fazendo a limpeza das salas, as pessoas tomando o distanciamento, todos usando máscara, e são essas as orientações. Não sei se o doutor Glaucio quer fazer mais algum adicional aí. Em geral, o que a gente conversa muito é sobre o gerenciamento de risco, né? Você tem a questão do conforto imediato que o ar refrigerado causa, mas você realmente tem um aumento do risco de transmissão. Então, enfim, o plano de contingência, o local de trabalho é que tem que se adequar, né? E que seja uma decisão, muitas vezes, compartilhada, do qual o risco a gente quer assumir, né? Realmente o calor é ruim para o trabalho, mas ele é um fator importante para a gente reduzir a transmissão do vírus, né? Então, é um gerenciamento de risco. Se eu for deixar o ar-condicionado ligado, eu vou ter que talvez ampliar o distanciamento social, reduzir o número de pessoas no ambiente, então eu acabo tendo que aumentar outras características, outros mecanismos de prevenção para tentar amenizar. Se for ler ao pé da letra o que é o correto, realmente é assumir o calor, às vezes mudar a nossa vestimenta, que é muito desenhada para o ar-condicionado, e a gente trabalhar no ambiente, mas isso, idealmente, tem que ser decidido e compartilhado com os trabalhadores e os gestores do local, né? Poderia funcionar o ar com as janelas abertas? Então, eu tenho uma experiência aqui da Secretaria de Vigilância e Saúde que a gente optou por essa, porque a gente consultou a equipe de engenharia do prédio e eles acharam por bem não manter o ar-condicionado desligados, porque ele é central, enfim, tem toda uma questão de manutenção, e foi optado, então, por abrir as janelas. O problema é que isso gera um desperdício enfim, vai aumentar a conta de energia, um desperdício do ambiente, mas lá a gente está fazendo dessa maneira porque seria mais caro você manter desligado, teria talvez problemas depois de religar esse material, enfim, isso foi o que foi colocado pela equipe de engenharia. Então, essas questões mais técnicas, como a gente sempre comenta, que tem que ser decididas de maneira multiprofissional, né? Os engenheiros, os arquitetos, a equipe de segurança, os brigadistas, eles têm que estar envolvidos nesse processo para avaliar dentro o que é o melhor. A gente não tem espaços ideais, a gente não pensou nossos espaços físicos para uma epidemia de vírus respiratório, e a gente está no processo de adaptação de fazer o que é possível dentro do mínimo aceitável para não colocar ninguém em risco desnecessariamente.
Aí eu sou obrigada a complementar a pergunta. Esse comitê de crise, essa criação e implantação efetiva dele, precisaria, para trazer segurança para o empregado e empregador, ser composto por quais pessoas? Além da equipe normal. Vamos supor uma pequena empresa, ele não tem a obrigação de ter pelo número de trabalhadores, nem de ter um engenheiro de segurança, mas ele precisa de um comitê de crise, certo? Certo. Qual que é o mínimo necessário e quais os profissionais que devem integrá-lo? Não tem, na realidade, dentro de uma empresa, não tem isso previsto, né? Mas para que as pessoas possam se sentir participantes desse processo de mudança de cultura, de condutas dentro de uma empresa, seja ela de que tamanho for, nós vamos precisar da equipe de saúde, de alguns representantes dos trabalhadores e dos gestores, digamos assim, porque aí eles se sentem responsáveis pela construção, eles compartilham responsabilidades, né? Porque se é dever da empresa proporcionar segurança, é responsabilidade de todos o cumprimento das normas de biossegurança. Então, eu acredito que, se fosse num ambiente hospitalar, teríamos o médico do trabalho, o médico infectologista, às vezes traríamos também um pneumo, imune, enfim, além dos outros profissionais de saúde. Mas numa empresa de todos, e aquela empresa também, por exemplo, ela não tem nem como ter médico ali. Ela é uma pequena empresa, uma coisinha muito menor, né? Um pequeno empresário, um microempresário individual. Ele pode fazer a consulta a um médico do trabalho, ter uma assessoria para que ele possa fazer esse plano de contingenciamento, que é o que os médicos do trabalho têm feito muito também. O engenheiro, então, também seria bem-vindo num caso como da região norte e da região centro-oeste, certo? Sim, no exemplo, principalmente no exemplo que o Dr. Glaucio falou sobre essa questão do tempo, do clima, né, do ar-condicionado, tudo isso eles vão fazer boas orientações também. A doutora Brena Nepomuceno, do TRT-10, pergunta à doutora Rosilane se terno, gravata, toga, vestimentas, teremos restrições no retorno às atividades? O uso dessas vestimentas? Sim, a forte recomendação é para que não utilizem, porque, por exemplo, quanto menos roupas, né, casacos, adornos, né, que as moças, as mulheres gostam de usar adornos. Eu, por exemplo, estou me sentindo muito ruim, sem anéis, sem as pulseiras, sem os brincos grandes, então, mas a gente precisa, durante esse momento aí que a gente está vivenciando, esse cuidado, e as togas, elas vão dar mais calor, né, como o Dr. Glaucio falou, a gente precisa rever agora a nossa vestimenta, então, ficar mais leve, não usar gravata, não usar ternos, né, as togas, e procurar seguir essa nova forma de conduta agora. A próxima pergunta é para o doutor Manuel, para o doutor Glaucio, é do Manuel. Ele pergunta se o retorno ao trabalho poderá ocorrer de forma uniforme em todo o território nacional, ou haverá particularidades? Perfeito. A doutora Rosilane ia higienizando a mão corretamente. Não, é importante, né, só pegando o gancho da pergunta anterior, é importante entender que existem duas maneiras de transmissão, a transmissão por contato e por gotículas, né? Gotículas são os materiais que a gente solta quando respira e quando conversa, em geral é um material pesado que cai, e ele cai perto da gente na superfície. E essa superfície, outra pessoa tocar e levar as mãos à boca, nariz e olhos podem se contaminar. Então, tudo que a gente tiver a mais naquele ambientes são mais locais que a gente vai ter que higienizar. Então, essa reorganização do espaço da mobília é importante. Quanto mais superfície de contato eu tenho, maior é a minha higienização, mais trabalho vai dar para limpar, né, para higienizar por conta desse risco. Então, isso é importante, essa reavaliação. Em relação à retomada, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante,
o que a gente está vendo é que cada local tem uma curva epidemiológica e que cada local tem que se movimentar de uma maneira diferente da outra. Como a gente tem esses eventos como que dão várias dicas, outros, às vezes, diretores querem também fazer o mesmo movimento, mas ele tem que realmente consultar a sua autoridade sanitária local para ver se é o momento de fazer uma reabertura, quando é que isso está autorizado ou não, e fazer isso de maneira mais segura. Tem locais onde a curva está aumentando, e às vezes a autoridade sanitária local está fazendo um pouquinho mais de restrição, às vezes você vai ter que esperar algumas semanas para fazer essa reabertura. O importante, às vezes, é ganhar um pouco de tempo para desenhar um plano de contingência, né, criar esse grupo de crise mesmo, de gestão de risco, para que a gente possa, no retorno, estar mais preparado para não ter que parar ali na frente novamente, que a gente consiga ter um trabalho mais seguro por mais tempo. Ok. A próxima pergunta é para a juíza Ana Beatriz, minha colega e diretora do Fórum Trabalhista de Brasília. Quem faz é Lilian Souza. Ela questiona se o TRT-10 previu o exame aos servidores e magistrados. Bom, nesse primeiro momento, nós estamos ainda analisando a necessidade, porque o que acontece com o exame teria que haver não apenas para o retorno, mas uma periodicidade muito grande que podia impactar até no custo do plano de saúde, né? Então, nesse primeiro momento, ainda está sendo avaliado se haverá essa necessidade. Mas, de qualquer forma, o Núcleo de Saúde produziu um protocolo de ações relativas a diagnóstico ou suspeita de Covid, que são procedimentos. Então, logo o servidor ou terceirizado sinta que ele ou seu familiar está com algum problema, entre em contato, que ele está sendo orientado exatamente o que deve ser feito. Tá certo. A próxima pergunta também é para a Ana Beatriz, e é Thaís Brito, que pergunta sobre os protocolos e cartilhas elaborados pelo Comitê de Crise do TRT-10, se eles estarão disponibilizados para terceiros. Os protocolos, as cartilhas já constam na nossa intranet. Hoje, durante a live, foi disponibilizada no chat também, o link para essas cartilhas. Mas é importante que assim, tanto servidores como o público externo acompanhem sempre o nosso site, que está dando notícias periódicas e semanais a respeito do andamento do trabalho do comitê. Ok. A próxima pergunta não é direcionada a nenhum dos médicos, mas é para os médicos. De Sheila Santos Mendes, pergunta se o ato pericial em junta médica pode ser feito remotamente, desde que um dos membros da junta esteja na presença do periciando e o examine. Pode ser feito? Sim, existe inclusive um parecer do Conselho Federal de Medicina que fala exatamente isso. Desde que tenha um perito junto ao periciando para submetê-lo ao exame e aplicar a semiologia, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer uma perícia totalmente à distância, sem que esse periciando seja examinado presencialmente. Eu estou recebendo aqui vários elogios, presença de vários colegas, e dentre eles o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, a desembargadora Márcia, a Brena Nepomuceno, e eu faço uma pergunta, e essa é minha. No caso do comitê, essas avaliações desse comitê de crise para o ambiente, para o retorno seguro ao trabalho, qual a periodicidade para fazer uma avaliação no ambiente laboral? Eu estou retornando ao trabalho. Esse comitê, ele precisa reavaliar o ambiente laboral
para que tanto empregados quanto empregadores tenham segurança de que eles estão agindo do modo correto? Exatamente, nós vamos nos remeter àquela situação em que o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança estão sempre observando se as atividades estão sendo realizadas com a observância da segurança para o trabalhador. Então, da mesma forma, essa equipe que está trabalhando no plano, né, que acompanhou e formulou o plano de contingenciamento, eles precisam estar também regularmente fiscalizando, digamos assim, se as condutas estão sendo realmente tomadas, se não está tendo uma aglomeração na copa, se não está havendo uma confraternização, se as pessoas não estão criando grupinhos para ficar muito próximo falando, se estão usando as máscaras, se existem os dispensers, se estão completos, enfim. Isso precisa ser, assim, uma constante, até para que a gente diz que a gente não conscientiza ninguém, mas a gente consegue sensibilizar. E isso a gente vai fazendo ao longo dos dias nessa prática, isso vai ficar automático para a gente. Tá certo. Desembargadora Beatriz, eu recebi aqui perguntas também, se eu puder fazer aos médicos. Claro, com toda certeza. Eu só vou reservar a última para mim, mas depois claro. Tá bom? Pois não. A desembargadora Flávia Falcão quer saber qual é o real risco das encomendas de teleentrega virem contaminados. Acho que é um receio de todos, né? Porque nós não saímos, pedimos para entrega em casa e temos que ter aquele trabalho de higienização. O que os médicos acham? Podem nos orientar. As superfícies... As superfícies é um cuidado que a gente tem. As superfícies que são mais sólidas que nos preocupam mais do que, às vezes, sacolas plásticas e tudo mais. Mas, entretanto, a recomendação, muitas vezes, de higienização, né, de passar um álcool nas sacolas, você realmente só fazer a abertura, fazer o descarte, depois higienizar suas mãos. Não é um grande mecanismo de transmissão. Quando a gente se a gente separar o contato e a gotícula realmente é a nossa grande questão. O contato entre humano é o fator principal. O distanciamento social, com certeza, é o principal fator do que, muitas vezes, o cuidado com as superfícies. Inicialmente, a gente achava, a gente não conhecia, né, mas hoje a gente tem dados de que o contato humano é o principal fator, mas, idealmente, você vai tirar vai fazer a abertura do pacote, vai botar no seu recipiente e você vai descartar no lixo aquilo que veio e você vai higienizar suas mãos antes de fazer a refeição. Isso é um cuidado tranquilo e seguro. Ótimo. Tem mais um questionamento aqui. Em qual momento da curva o retorno seria recomendável às atividades presenciais? Se a gente for avaliar, o melhor momento é quando a gente já tem a gente tem uma subida dos casos, a gente amplia o distanciamento social, a gente chega num platô e a gente começa a ter uma redução dos casos, né? Em vários locais vários locais conseguiram fazer a contenção, era não ter mais o relato de transmissão pessoa a pessoa. Aí, que foi o que aconteceu na China, Nova Zelândia, algum outro país do Sudeste Asiático. Aqui, para a gente, é complicado, porque a gente não conseguiu se fechar de uma maneira absoluta. Então, a gente vai conviver com o vírus por mais tempo. Foi o processo que o Brasil acabou optando, né, por várias questões. Então, mas idealmente é que não seja nesse momento de subida, né? Porque se eu estou no momento de subida, a gente está ampliando aí o encontro de pessoas, mesmo questão laboral e tudo mais, mas isso vai impactar bastante na epidemia. Tem uma questão também, que é a questão econômica, que acaba dando uma pressão sobre o sistema e faz com que, muitas vezes, algumas aberturas não tenham um caráter estritamente focalizado no controle da epidemia, pensando na questão virológica, né, entre as pessoas. Então, isso é que a gente está vendo para o Brasil. E outra questão importante que atrapalhou muito a resposta brasileira é a não unidade, né? Se eu tenho no território pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro jeito, a gente vai caminhar para não dar certo, né? Realmente a gente vive uma guerra biológica e a gente tem que se unir como um exército, né? E isso em nenhum momento ocorreu, né?
na maioria dos locais, isso teve um impacto nesse não controle adequado. Então, você vai ter locais onde a autoridade sanitária está fazendo a reabertura por uma questão econômica, onde você está tendo a subida de número de casos. Isso para a equipe que vai fazer esse gerenciamento de risco é muito mais complexo, né? E o que eu indico é tentar reduzir o número de pessoas. Então, o controle de acesso de pessoas no estabelecimento é algo que é importante, porque a tendência, com o tempo, é as pessoas se sentirem mais seguras e tentarem retornar à normalidade. Esse novo normal precisa ser conquistado, porque o nosso comportamento humano demora muito para se alterar, né? A gente vê isso com comportamento sexual, eu estudo muito IST, HIV, AIDS, hepatites virais, e é muito difícil você mudar o comportamento humano, ainda mais quando você precisa fazer uma mudança coletiva. Então, é preciso sempre estar reavaliando e sempre estar, muitas vezes, mudando a conduta ao longo do caminho. O jeito que vai começar esse plano, essa retomada, vai ser muito diferente ao longo das semanas. Nós, na SVS, nós estamos há 4 meses de epidemia com 3 planos já atualizados, ou seja, a necessidade de mudança, a observação do que está ocorrendo é fundamental para melhoria e maior segurança. Eu tenho só uma última pergunta. Assim, são várias, né, que eu recebi também, então acho que depois a gente pode até repassar para os médicos, né, se eles puderem, porque eu vejo que está todo mundo muito ansioso. O questionamento é se a teleconsulta seria uma medida mais segura ao invés dos hospitais congestionados, que estão tão congestionados. A gente está tendo uma situação preocupante, porque as pessoas estão deixando de procurar o atendimento e nós estamos tendo outras complicações mais graves por falta de assistência. Então, são várias doenças, né, que estão deixando de serem acompanhadas corretamente por esse medo. Acho que a gente não tem que ter esse pânico, esse medo. O Dr. Glaucio falou aqui já muito bem, a gente precisa ter esse cuidado, o uso da máscara, e aí eu quero voltar lá, a máscara não é no pescoço, e sim, o nariz vai dentro da máscara. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, o distanciamento, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não quero ir para o hospital, estou passando mal, é uma dor no peito que pode ser um infarto, né? Pode ser uma situação que precisa de uma intervenção cirúrgica, mas as pessoas não querem ir para o hospital, mas elas querem ir ao shopping, elas querem que o bar abra para irem ao bar, elas fazem festa de aniversário, elas querem ir para outros lugares que expõem mais risco, às vezes estão indo muito ao mercado sem a necessidade, Então, assim, ninguém vai entrar no hospital e porque entrou no hospital já vai ficar contaminado. Queria até depois que o Glaucio também complementasse a minha fala, porque eu acho que é importante, essa pergunta foi muito importante. Nós estamos com casos graves de pacientes que não estão procurando hospital e deixando de receber o atendimento, e inclusive indo a óbito porque não receberam esse atendimento. E não tem nada a ver com Covid-19. Glaucio. Não, perfeito. A epidemia, ela leva a esse dano social que, por exemplo, a gente houve nos Estados Unidos o aumento do número de mortes por doenças cardiovasculares, né? E a gente não conseguiu resolver a Covid em 3 meses. Então, é um vírus que vai ficar com a gente o ano todo. Então, os diabéticos, os hipertensos, os coronariopatas, quem tem arritmia, quem tem HIV, tuberculose, todas as doenças que são mais crônicas precisam ser cuidadas e isso é fundamental para que a gente não tenha uma piora da saúde da população de maneira global. Outro ponto importante é a manutenção, né, do peso, a gente precisa mais em casa, menos atividade física, isso também tem um impacto importante, e o sobrepeso e a obesidade é um fator adicional para a COVID, para a gravidade, então a gente também conseguir manter os hábitos seguros mesmo nesse ambiente que às vezes está a academia fechada, os ambientes que a gente era acostumado a fazer atividade física. Então, isso é fundamental a gente entender. E em relação à Covid, aquilo que eu tinha comentado, as complicações, ela vem ao longo do tempo, né? Então, não é no segundo dia de sintoma que você vai precisar do hospital em geral em relação à Covid especificamente. Então, você poderia, talvez, nesse momento, ser monitorado à distância
e, caso necessário, aí sim, né, com uma orientação médica, procurar o atendimento já com uma orientação bem feita. O que não pode é, muitas vezes, as pessoas ficarem em casa, não entrarem em contato com nenhum médico, nenhuma parte de saúde, e demorarem para ir, e quando irem já chegar num grau avançado, né? O tratamento hospitalar tem várias medidas que são feitas, e o fato de existir poupa um grande número de vidas. Então é importante as pessoas que realmente precisam, elas têm que ir até o hospital. Por isso que eu acho que o telemonitoramento, às vezes uma conversa, pode ajudar nessa reflexão de qual é o momento ideal para ir para o hospital, ou para ir para o consultório do médico, enfim, isso precisa ser avaliado caso a caso, não tem uma regra geral para todo mundo, não. Ok, nós estamos chegando nos nossos minutos finais da live. Eu gostaria de ficar aqui imensamente por um tempo bem maior. Eu tenho uma série de questionamentos, inclusive desse pensamento coletivo e empático que eu acabei extraindo de toda a fala dos nossos convidados, que eu acho que é o novo normal que está em moda, mas é um novo normal que realmente é uma mudança de postura que cada um de nós precisamos hoje tomar uma atitude, pensar no coletivo, pensar empático, me colocar no lugar do outro. Para finalizar, eu acho que eu posso fazer a última, eu consultar a desembargadora Flávia, se eu posso fazer a última pergunta, hoje ou não temos tempo? Temos tempo, são muitas perguntas, a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui. Eu mesmo estou que faço as minhas perguntas, eu digo, meu Deus, tanta coisa que a gente gostaria de saber, e tendo a oportunidade de estar com os médicos aqui ao vivo é muito bom. E a nossa querida Ana Beatriz também para esclarecer para os nossos inscritos no canal, quem está nos assistindo, os procedimentos de segurança que o tribunal está tomando. Aliás, todos os tribunais estão com esse cuidado, com magistrados, servidores, com as partes, aqueles que convivem ou que são de grupo de risco, o retorno ao trabalho de forma gradual ou permanecendo em teletrabalho. Por isso, Maria Beatriz, eu peço mais uma vez aos nossos servidores da 10ª e magistrados que respondam um questionário que o Núcleo de Saúde também participou da elaboração. Eu sei que o doutor Glaucio e o doutor também conhecem, porque é importante para o tribunal saber quais são as condições físicas de cada um de nós. Não há como o tribunal adivinhar se nós não informarmos, e o tribunal quer saber. Então, diga, participe, responda a essa pesquisa, que ela é extremamente importante. Eu já falei mais do que o tempo que nós tínhamos para a pergunta. Vamos lá, Bia, mais uma pergunta. É a última, vamos lá. Esse clima de insegurança, de intranquilidade, tem causado muitos estragos na saúde mental do trabalhador e eu acho que da sociedade, da pessoa, né, também. Como contornar esse problema, mas aí voltado para o ambiente laboral, sem abrir mão das normas protetivas de saúde do trabalhador, e qual o olhar prevencionista que devemos ter, os empregadores, os trabalhadores? Bem, exatamente o que nós conversamos aqui, né? A gente não tem que ter uma conduta de medo, de pânico. O pânico, ele nos ajuda, né? Digamos, não é o pânico, digamos assim, que a ansiedade, né? Aquela adrenalina, aquele medo, ele nos ajuda a tomar condutas, a assumir condutas de prevenção. Mas quando esse medo, ele se torna um pânico e ele causa prejuízo ao nosso dia a dia, aos nossos sentimentos, né? A nossa capacidade de produzir, de interagir, enfim. Quando isso começa a ser adoecedor, aí realmente a gente já passou do que é o normal. Então, nós já vivemos, obviamente a gente nunca viveu nada com essa magnitude, mas nós já passamos por outras situações que também
são igualmente temerosas, né? Nós já tivemos vários quadros de dengue, de zika, de chikungunya, de várias outras doenças, do H1N1, enfim. Então, nós já vivemos isso aqui no Brasil. Nós temos ainda doenças endêmicas que ocorrem, que continuam acontecendo, e a gente consegue ter uma vida normal. O que nós precisamos seguir, né? Recentemente eu ouvi o professor Cortella dizendo que a gente traz a fala do novo normal. Eu sempre falo isso também. Mas ele disse que o normal é ter higiene. O normal era que nós tivéssemos esse cuidado. Porque, vejam bem, ao que pese ser um vírus que tem uma grande disseminação, ele é muito frágil, porque a gente mata ele com o quê? Com água e sabão. Então, então a gente precisa ter esse cuidado. E num país, né, que nós somos vários Brasis, digamos assim, num país que ainda tem uma deficiência sanitária muito grande, eu acho que agora a gente tem que trazer esse alento e essa tranquilidade às pessoas de que higiene, distanciamento social, máscara, é isso. E nós vamos passar por isso. Não há outra forma de vencer esse vírus, é essa forma. E a gente não deve também desmerecer, né, a gravidade, a importância da doença, dizendo que não é nada. E nós vamos vencer isso tomando essas medidas de precaução. E eu acho que a gente vai bem. Nesse retorno ao trabalho, é importante a gente ter uma visão sensível, porque empregadores e empregados, nós não sabemos das suas vivências traumáticas, se ficaram doentes, se chegaram a ficar numa UTI entre a vida e a morte, ou estão vivendo luto, perderam um ente querido, enfim, nós não sabemos dos traumas. E aí, como dizem os psiquiatras, nós vamos viver aí uma quarta onda, que é exatamente as dos transtornos mentais. Precisamos agir com solidariedade, muito cuidado, porque a gente não sabe o que vai no íntimo do outro, das suas vivências e dos seus sofrimentos. Se eu estou nas minhas considerações finais, eu quero agradecer mais uma vez, me senti muito honrada, quero parabenizar esse lindo trabalho de todas vossas excelências e também dos meus colegas médicos do trabalho, da doutora Renata e também do doutor Glaucio e toda a equipe técnica do Ministério da Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, ao doutor Glaucio para suas considerações finais. Vou só pontuar acho que algo que eu deixei passar. Nós não temos no Brasil ainda protocolos de testagem de pessoas assintomáticas, de quem não tem sintomas. Isso ainda está em desenvolvimento, então a pergunta que foi feita, a gente vai testar os servidores, colaboradores, enfim, a princípio sintomáticos, mas realmente vai ocorrer aí com a quantidade de insumos suficientes, a gente conseguir incluir também os assintomáticos. Essa testagem é importante, mas o quantitativo de testes ainda é suficiente para a gente poder fazer esse avanço na política pública, né? Nem os laboratórios privados conseguem entregar isso com uma maneira rápida. Né? Gostaria de agradecer também o espaço, acho que é preciso realmente entender questões muitas vezes virológicas, imunológicas, é um desafio para todo mundo, né? Mas esse aprendizado é fundamental para que a gente possa realmente trabalhar com a questão da prevenção, que é o principal fator para a gente ter realmente um trabalho seguro, né? E por mais que a gente esteja um distanciamento social, para a gente evitar essas questões de saúde mental, a gente tem que se aproximar, né? Os gestores se aproximar muito das suas equipes técnicas para já estar prevenindo também essas questões de saúde mental. A gente tem que se comunicar mais com a equipe do que a gente se comunicava anteriormente. Essa equipe perdeu muitas vezes o lazer, perdeu a sua atividade física, perdeu várias questões, que isso vai impactar muitas vezes até na produtividade. Então, comunicação, acho que esse seria a última palavra, não é nada relacionado a vírus, mas que a gente precisa se comunicar mais para enfrentar todas essas dificuldades que a gente está vivendo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e passamos então a palavra à Ana Beatriz.
Eu também queria agradecer muito o convite, sinto que foi uma honra, eu tenho uma forte ligação com o tema, fui gestora já regional do programa Trabalho Seguro, gosto muito, a desembargadora Flávia sabe que eu estava sempre perturbando a Escola Judicial em busca de palestras, ações e tentava envolver a todos. Agradecer aos médicos que mais uma vez nos ajudaram, cada fala é sempre um auxílio muito grande, e novamente deixar a mensagem do desembargador Brasilino de que existe esse sentimento de preocupação, de responsabilidade, a volta vai ser gradual, tranquila, ouvindo a todos e preocupado com todos. Em nenhum momento nós estamos voltadas para alguma coisa assodada, vai ser alguma coisa de forma bem tranquila, responsável, técnica, quando a gente tiver todo esse embasamento, e sem deixar de lado a nossa atividade primordial, que é a prestação jurisdicional. Agradeço a desembargadora Maria Beatriz, minha meia xará, a desembargadora Flávia, e aos juízes, o desembargador Mário, os juízes Brena e Maurício pelo convite. Obrigada. Muito obrigada. Eu consulto a desembargadora Flávia, se quer fazer uso da palavra. Fica agora ou por último? Bia, você que sabe, eu vou falar agora, você encerra. Eu recebi uma mensagem do desembargador Mário Caron, cumprimentando a todos, a equipe, o trabalho excelente, aos nossos juízes aqui, a juíza Brena e o juiz Maurício, que nos auxiliaram nesse trabalho, nos bastidores, porque tem muito bastidor, viu, gente? É muito bastidor. E também a administração do tribunal, né? O nosso presidente, desembargador Brasilino, desembargador Alexandre, esse grupo de trabalho que a juíza Ana Beatriz acabou de mencionar, que está... aliás, dimensionar é a palavra certa, porque é tão grande, né, desse grupo que cuida desse retorno, que está preocupado não apenas com os nossos servidores, mas com todos os trabalhadores, com os empregadores, com essa volta ao novo, né, que temos que estar preparados para isso, e ainda nesse momento de não saber se realmente estamos e em que momento isso estará preparado. Eu tenho muita confiança que em breve nós estaremos seguros para dar andamento a tudo que precisa. Então, era essa a fala do desembargador Mário, que queria pessoalmente estar aqui para cumprimentá-la, a ministra Adelaide, mas, infelizmente, não é possível todos nós estarmos aqui agora, nesse momento. Agradecer a todos que estão nos assistindo, foi uma grande honra poder transmitir esse evento, e como eu estava pensando agora, essa live de hoje, ela deve ser... Nós temos que revisitá-la, porque foram muitas informações importantes que foram passadas pelos médicos, pela juíza Ana Beatriz, as perguntas também, que esclarecem muitas coisas. Então, eu vou, assim que nós terminarmos aqui, que tiver disponível já no site da escola, no YouTube, eu aconselho a todos que a gente ouça novamente, né, porque precisamos nos preparar para isso, né, Bia? É importante. Saúdo também a todos os gestores regionais que eu sei que estão aqui no chat. Ministra Adelaide, um abraço, boa noite a todos, se cuidem. Eu também gostaria de agradecer imensamente à ministra, que depositou essa confiança nos gestores nacionais, para que a gente realizasse essa maratona de lives no mês de julho, e também a Flavinha, me permito assim chamá-la, que gentilmente nos hospedou no site da EJUDE, do TRT 10, ao presidente Brasilino, a todos os gestores regionais da região Centro-Oeste, que eu não vou nominar, porque já foram nominados no início, mas na verdade, é um convite que eu gostaria de fazer, aliás, 2 convites antes de encerrar a minha fala. Um
é de um olhar mais coletivo, mais humano, mais empático, que a gente precisa, essa transformação no íntimo de cada um dos seres humanos, para que a gente renasça para um novo mundo. Um mundo que precisa de mais humanidade, de mais ética. E também o convite para as nossas próximas lives, da Maratona de Lives, que poderão os endereços serem acessados através da nossa página no site do TST, no Trabalho Seguro. Nós teremos dia 9 de julho, região Nordeste, dia 16, região Norte, dia 23, região Sul, e dia 27 na região Sudeste, encerrando o mês de maratona do PTS, Trabalho Seguro. Muito obrigada, Flavinha, obrigada a todos que nos assistiram até agora. Foi um imenso prazer participar dessa live com todos vocês. Um beijo grande, obrigada.